Eu que não vou dizer quem é que está fazendo live para 300 pessoas, não. Vocês que busquem, né? Vocês já falaram aí no chat. Live para 300 pessoas. Que fim de carreira, meu irmão. Acho que a inconstância cobra o seu preço, né? A inconstância cobra o seu preço. Eu sempre falo isso. Estava tendo essa discussão outro dia com a minha mulher. Eu não tenho nenhum problema das pessoas terem inveja. Não tenho nenhum problema das pessoas terem inveja de mim. Ela fala assim: não, a gente não pode falar as coisas, porque senão as pessoas vão invejar. Algumas pessoas não contam nada das suas vidas, e eu procuro ter uma vida pessoal muito discreta, é verdade, mas algumas pessoas não contam nada porque têm medo da inveja dos outros. Eu falo assim: olha, isso é coisa de, sei lá, de macumbaria, de energia. No cristianismo, biblicamente, a inveja só faz mal para quem a sente. A inveja não faz mal para o invejado, ela faz mal para o invejoso. E a gente vê, né, como a inveja afunda as pessoas de uma maneira que você não precisa fazer nada, você só precisa ficar assim, quieto e esperar o invejoso se arrebentar. Quando que a inveja faz mal? A inveja faz mal quando você tem um caso, tipo, a gente tem o primeiro invejoso da Bíblia, é Caim, onde o Caim vai lá e mata Abel. Mas ainda assim, né, a gente acredita que no final das contas Abel sai justificado e em vida eterna, e Caim é que vai lá arder no fogo do inferno se não tivesse arrependido. Então, de novo, a inveja sempre faz mal para o invejoso. Mas vamos começar o programa hoje. Não vou lembrar de vocês baixar o Proton VPN, vocês já deveriam saber que tem que baixar o Proton VPN. Bota aqui o QR Code só para quem está desavisado, vendo esse bicho pegando aqui com os Estados Unidos, porque a gente vai falar hoje sobre vamos falar hoje, o programa de hoje, a gente, por sinal, vai falar muito sobre o Alexandre, sobre outros ministros, e começar pelo evento mais importante de ontem, que foi a condenação do Eduardo Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Caso você não se lembre, existe um processo contra Eduardo no Supremo Tribunal Federal pelo inexistente crime de coação no curso do processo do pai, que ele teria sido praticado por ele através das articulações nos Estados Unidos, que trouxeram pela primeira vez responsabilização contra agentes do regime envolvidos em ilegalidades e violações de direitos humanos. Esse processo é, desde o mérito, completamente ilegal e estapafúrdio, né? Vocês imaginem um país em que o cidadão não pode reclamar das arbitrariedades do seu governo a um governo estrangeiro. Todo movimento de resistência em ditaduras, em qualquer lugar do mundo, faz isso. Os brasileiros, inclusive, fizeram durante o regime militar. Faz parte. E todas as ditaduras em qualquer lugar do mundo, exceto talvez a do regime militar, mas todas as ditaduras em qualquer lugar do mundo, como no Brasil, perseguem aqueles que assim o fazem. É até esperado, é do jogo. Né? Foi assim na União Soviética, foi assim na Alemanha nazista, é assim até hoje na Rússia. Quantas pessoas estão aí exiladas da Rússia falando mal da Rússia, da China? O The Epoch Times, por exemplo, é um jornal que surge como um jornal de resistência no exterior e se torna o quarto maior jornal dos Estados Unidos. Né? O rol de países que se identificam, aliás, com o Brasil está num rol, numa cesta, cada vez pior, né, nos parâmetros de comparação. E é essa. As pessoas saem do seu país porque não encontram mais alternativas institucionais dentro da própria nação. Obviamente, o Eduardo não interferiu, ou eu mesmo, ninguém interferiu em processo nenhum. Né? Nós sempre falamos isso, aliás, no Paulo Figueiredo Show. Basta você pegar, Alexandre, você que sempre assiste o programa, pega lá. A gente sempre falou aqui no Paulo Figueiredo Show, e você sabe disso, que a gente nunca teve expectativa nenhuma em relação ao processo do Jair Bolsonaro ou qualquer outro réu do Supremo Tribunal Federal. Né? E a razão para isso é muito simples. Desde o início, a gente sabia que esse era um processo político e não jurídico. Né? E, portanto, deixa eu ver que está mandando trocentas mensagens aqui para mim. Não, esse é o Lula, né? Algumas coisas foram acontecendo no programa ao vivo enquanto a gente estava no ar, então a gente está mandando algumas coisas aqui para a pauta, para produção. Vamos ver se as pessoas enxergam. Mas como eu estava falando sobre isso, né? Por que a gente nunca buscou interferir no processo do Jair Bolsonaro? Porque nós tínhamos alguma preocupação do Supremo Tribunal Federal achar que era coerção, obstrução, o que quer que seja? Claro que não, nós estamos cagando
para o que o Supremo Tribunal Federal acha ou não acha. A razão para isso é muito simples. Desde o início a gente sabia que esse era um processo político e não jurídico. Então, o julgamento, o resultado do julgamento de Jair Bolsonaro e de todos os outros no golpe da Disney, no golpe fajuto, era pré-determinado. A gente já sabia, eu falava isso, falei que o Bolsonaro ia ser preso em 2022. O nosso trabalho, então, tentei impedi-lo de voltar para o Brasil de todas as formas que poderia. O nosso trabalho, então, não é para interferir num processo, mas para tentar fazer, dentre outras coisas, com que as instituições brasileiras ganhassem condições, leverage, para reagir ao regime. E a maior prova disso é que o processo do Bolsonaro transitou em julgado, ele foi preso, e se, pela lógica alexandrina, nós teríamos que ter parado, porque não deu certo, né? Mas não, nós nos sentimos encorajados e continuamos fazendo exatamente as mesmas coisas. E os resultados vão muito além disso. Os resultados da nossa articulação vão muito além disso. Só no período recente já tivemos a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas e estamos trabalhando incessantemente, apesar dos risos das pessoas que se beneficiaram das sanções Magnitsky, mas acham graça que ela tenha caído, porque gostam de ver a derrota dos outros, mesmo que seja algo maléfico para si próprio. Nós estamos trabalhando incessantemente para que as sanções financeiras da Lei Magnitsky sejam impostas novamente ao Alexandre. Esse é algo pelo qual não é a maior prioridade esse ano, a maior prioridade esse ano é a eleição do Flávio, mas podem ter certeza que, da minha parte, nós estamos trabalhando o quanto podemos para isso. Ao absurdo do mérito do julgamento, né, também se soma que o problema não é apenas material. Né? No direito penal e no processual penal, o devido processo legal importa tanto quanto a matéria. Não adianta ter materialidade sem processo e nem processo sem materialidade. Para você ser condenado criminalmente no Ocidente, né, agradecemos aí a pessoas como William Blackstone, toda a tradição, inclusive católica e por aí vai, a ideia é que para você ser condenado criminalmente no Ocidente, não no Brasil, mas no mundo civilizado, você precisa do devido processo legal. E muita gente fica chocada quando eu defendo isso, como se eu fosse um alienígena no Brasil. Né? Eu defendo o devido processo legal para o Lula, defendi e defendo para o Vorcaro, defendo para o Eduardo, defendo para minha filha, defendo para minha mãe, defendo para todos os outros. Porque se não vale para alguém, em alguma hora não vai valer para você também. Em geral, não vai valer para você também primeiro. Porque se você é uma pessoa que se posiciona contra o sistema, é claro que as regras não são para proteger o sistema, é para nos proteger do sistema. E processualmente, há certas questões que tornam este processo do Eduardo absolutamente nulo. A primeira delas, evidente, é a questão do juiz natural. Né? O que é juiz natural? É o princípio que estabelece que somente uma autoridade competente e imparcial, definida de acordo com critérios legais, pode ser o juiz do seu caso. Desde 2018, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento deles sobre foro privilegiado, que é o que dá a eles a possibilidade de julgar um indivíduo pelo menos 2 vezes. De maio de 2018 a março de 2025, o entendimento era de que o foro só se aplicava a crimes cometidos durante o exercício do cargo e em razão dele, de forma que os crimes anteriores ou posteriores ao mandato ou sem relação com a função tinham que voltar para a primeira instância. Em março de 2025, o Supremo, por 7-4, mudou esse entendimento e decidiu que a prerrogativa de foro subsistia mesmo depois do afastamento do cargo, desde que o crime tenha sido cometido no exercício da função em razão dela. Então, agora, mesmo que você não ocupasse mais o cargo, você podia ser julgado pelo Supremo. E a razão para a mudança desse entendimento é muito clara. Eles queriam que o Bolsonaro fosse julgado na primeira instância, porque o objetivo. Não queriam que o Bolsonaro fosse julgado na primeira instância, porque o objetivo deles era garantir que eles teriam controle sobre a condenação, e para isso eles mudaram o entendimento. E o mesmo valeu para o Eduardo, que é um ex-deputado federal,
portanto, constitucionalmente sem foro privilegiado, e não deveria estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas os caras alteraram a regra do jogo, com a bola rolando, cagaram para a lei, para a Constituição, e, obviamente, vai ficar por isso mesmo, a gente sabe disso. E isso seria o suficiente para que o processo fosse nulo. Mas a gente também pode falar do princípio da imparcialidade do julgador, outro princípio basilar do Ocidente. Né? O que é isso? Você só pode ser julgado por alguém que não tenha parte no suposto crime que você cometeu, naquilo que de que você é acusado. Vejam, o Alexandre diz que o Eduardo praticava coação contra os julgadores do processo Jair Bolsonaro. Portanto, quem seriam as vítimas? As vítimas dessa coação seriam os julgadores. E quem julgou o Eduardo Bolsonaro por esse crime? Ora, as próprias vítimas da suposta coação. O Alexandre de Moraes como relator e os outros ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A mesma turma do Supremo Tribunal Federal que teria sido supostamente coagida. Então, mais uma vez, voltamos ao Chaves vendendo churros para ele mesmo, onde o Alexandre é a vítima e o juiz. Exatamente o motivo pelo qual ele tomou um pito da justiça italiana no caso da Carla Zambelli. Mas no Brasil, parece ter se tornado normal que em um processo a vítima e o juiz sejam a mesma pessoa. Nós estamos falando do julgador que disse ainda em novembro de 2022, não obstante ele ser a vítima, outra questão que tira completamente, mesmo que o Alexandre não tivesse sido a vítima neste caso especificamente, que é, não obstante, ele não poderia ser considerado um julgador imparcial. Porque ainda em novembro de 2022, antes deles inventarem esse processo, etc., nós temos os diálogos que mostram que Alexandre está há 4 anos querendo pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa foi uma confissão do Marco Antônio Vargas, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes no TSE, onde ele confirmou categoricamente que a equipe estava focada em encontrar qualquer coisa que pudesse ser instrumentalizada contra o Eduardo. E aí eu pergunto, esse sujeito é imparcial para julgar o Eduardo Bolsonaro? Pergunto a você da audiência, respondam aqui no chat. É possível, esqueça que o seu desgosto do Alexandre de Moraes, esqueça que o réu é Eduardo Bolsonaro. É possível algum juiz que tem um diálogo dizendo que quer pegar um fulano, julgar o caso de fulano? Eu não gostaria que fosse o Lula. Se tivesse um diálogo dizendo, do juiz tal dizendo, eu quero pegar o Lula não pode ser julgado por esse cara, porque você precisa ter confiança na imparcialidade. E o terceiro ponto processual, só para trazer 3 aqui, é o da citação. Todo mundo tem o direito, no Ocidente, em qualquer processo, de ser formalmente informado e, portanto, citado a respeito dele. Eu sei que parece uma filigrana, eu sei que é chato, é burocrático, mas é a vida como ela é. E citação, essa proteção impede que você seja condenado por um crime sem saber, sem defesa. Citação criminal, por isso, tem que ser pessoalmente. E se a pessoa estiver no exterior, como escrito textualmente no artigo 368 do Código de Processo Penal, tem que ser feito através de carta rogatória. Enquanto isso não for feito, segundo o mesmo artigo do Código de Processo Penal, o processo não anda. O processo é suspenso. E o prazo prescricional é suspenso. Ora, que o Eduardo se encontra em local certo e sabido no exterior, eu acho que vai além de qualquer disputa. Né? O local dele é muito mais certo e sabido até do que ele gostaria, a ponto da imprensa bater na porta da casa dele. O PC7, o maluco lá, o maníaco do PC7, ter ido lá na casa dele, importunar a família dele. A ponto da casa do cara sair nos jornais e de uma casa de classe média do Texas ser chamada de mansão, de resort. Então, todo mundo sabe que Eduardo está nos Estados Unidos e todo mundo sabe onde está.
As autoridades brasileiras não podem ser tão incompetentes que não conseguem encontrar o sujeito que a imprensa encontrou em 2 minutos. Não pode alegar o desconhecimento para mandar a carta rogatória. É claro que eles sabem. É claro que o Alexandre não quis citar o Eduardo justamente porque ele não tinha tempo e queria que o Eduardo fosse julgado correndo antes das eleições, à revelia, sem oportunidade de apresentar uma defesa formal, porque ele sabe que os Estados Unidos não entregariam a carta rogatória porque é ilegal. Mas você não pode escolher quais leis você quer ou não respeitar. Como bem disse, acho que todos os especialistas disseram isso, né? A falta de citação é a nulidade mais básica de qualquer processo. Aliás, é tão básico e fundamental que teve que ser falado pela Defensoria Pública da União para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bota o vídeo aí, por favor, Gabriel. E o fato curioso, que o co-denunciado foi tentada a sua citação por carta rogatória. E qual seria o tratamento diferenciado que daria nesse caso em relação ao Eduardo? Não sei responder. Se ele tem um local certo, que estaria num destino certo no exterior, para um dos co-denunciados, valeria a regra da carta rogatória e para o Eduardo não? É a pergunta que se faz. É a pergunta que se faz. E um desses elementos é que a defensoria impugna e dizendo que aqui o segmento desse processo, sem obedecer à regra do artigo 368 do Código de Processo Penal, viola de nulidade todo o processo. Por quê? Retirou do réu de conhecer formalmente a imputação que está sendo feita. Ainda que se diga, mas pelas mídias sociais, pelas redes sociais, ele já conhece os fundamentos, ele conhece a denúncia. Não importa o seu conhecimento por outros meios. A lei não abre exceção para ninguém. Ele tem que ser formalmente comunicado da imputação que está se fazendo no juízo. Isso aí haveria a oportunidade de ele constituir um advogado da sua confiança. Haveria a oportunidade para que ele pudesse exercer a autodefesa no interrogatório. Haveria a oportunidade para que ele pudesse auxiliar a defesa técnica na produção probatória. E nada disso foi possível. E nada disso foi possível porque houve o descumprimento do disposto do artigo 368 do Código de Processo Penal. E entende a defensoria nestes termos que há nulidade processual. O que está dizendo é que o processo é uma mentirinha, né? Que a defesa, não existe defesa. Na prática, que Eduardo Bolsonaro foi condenado sem defesa. Mas mais do que isso, pode tirar o vídeo, Gabriel. O que o DPU está dizendo, Defensor Público da União, é que o próprio STF reconheceu a obrigação de citação por carta rogatória do indivíduo. Ele fala o co-acusado, co-réu, não sei qual o termo que ele usa, que está no exterior, ele foi citado. Ora, de quem que eles estão falando? Eles estão falando especificamente de mim. Porque, no meu caso, o Supremo Tribunal Federal fez questão de tentar me mandar uma carta rogatória, e eu já vou chegar nisso. Mas não é opcional você mandar carta rogatória. Fazer citação do indivíduo que existe no exterior através da carta rogatória não é opcional. É uma obrigação. Descumprir torna o processo inteiro nulo. Mas não só torna o processo nulo, como se o sujeito está nos Estados Unidos, ele está tendo os seus direitos dos Estados Unidos violados. Afinal, existe um tratado firmado entre ambos os países para proteger os indivíduos dentro da jurisdição de cada um do país. Então não é nem uma questão só da legislação brasileira, mas da legislação americana. Então o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, eu estou tentando explicar isso para vocês, é descumprindo a lei dos Estados Unidos. E você já vai entender, eu vou chegar lá, vou terminar lá no Donald Trump. Porque quem costuma desrespeitar a lei nos Estados Unidos não costuma ser recompensado. E o Departamento de Justiça americana já avisou ao Brasil a respeito desse assunto. Tanto é verdade que, em 7 de maio de 2025, este Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta ao Alexandre de Moraes cortando as asinhas dele sobre essa história de fazer o que quiser e esperar que todo mundo aceite de cabeça baixa. Aqui não, Xandão. Só um trecho da carta. Diz assim: prezado ministro Alexandre de Moraes,
para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca a execução geralmente precisa iniciar um processo judicial nos Estados Unidos para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante o tribunal norte-americano. A lei norte-americana prevê diversas bases para o não reconhecimento, que podem incluir a insuficiência do devido processo legal ou a incompatibilidade com a lei norte-americana que protege a liberdade de expressão. As ordens judiciais brasileiras não são execuíveis nos Estados Unidos sem procedimentos bem-sucedidos de reconhecimento e execução nos Estados Unidos. Assinou a Ada Bosch, a diretora interina do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E o STF reconhece isso, como eu disse, não à toa fizeram exatamente, como disse o defensor público, exatamente dessa forma com outro acusado no mesmo processo que também reside no exterior. Como eu disse, estou falando de mim mesmo. Né? Há muitos meses que eu aguardo a ciência sobre o suposto processo contra mim, que seria esse mesmo processo contra o Eduardo através de carta rogatória. Eu estou falando, obviamente, tudo isso sabendo que eu estou chovendo no molhado e sabendo que não existe lei no Brasil. Mas é importante que a gente relembre tudo isso, porque a gente tem que fazer uma pergunta. Qual é o efeito prático desse julgamento? Eu pergunto a vocês. Eduardo Bolsonaro foi condenado. E daí? O que muda? O que muda para o Eduardo? Ora, esse julgamento é absolutamente irrelevante fora do chão da questão. Nenhuma autoridade reconhecerá o julgamento feito com todas essas ilegalidades e nulidades. A Interpol não vai reconhecer caso seja expedido um mandado de prisão, o governo dos Estados Unidos não vai reconhecer para conceder uma extradição, obviamente. Esses são, volto a dizer, os mesmos vícios que fizeram o STF passar vergonha internacional o tempo inteiro, como a gente citou no programa de ontem. O caso da Carla Zambelli é icônico, o do Ramagem também. E por que isso acontece dessa forma? Ora, porque o STF tinha um objetivo muito claro. A única coisa que muda neste julgamento, o único objetivo do Supremo Tribunal Federal, que sabe que os seus julgamentos cada vez têm menos valor internacionalmente, o objetivo era tornar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Lembrem-se, por que isso era tão importante? Porque há 7 ou 8 meses atrás, Eduardo Bolsonaro aparecia liderando nas pesquisas dentre os candidatos da direita à presidência da República. Aliás, para desespero de todos os inconstantinhos da vida. Porque Eduardo Bolsonaro é, hoje, talvez, juntamente com Flávio e com a base, até com uma intensidade de apoio mais forte do que a do próprio Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro é o nome mais forte da direita brasileira. Todas as pesquisas internas da própria campanha do Flávio, os levantamentos da mídia social, mostram que o nome mais engajado da direita bolsonarista, depois do próprio Jair, é Eduardo. E há uma razão para isso. Há uma razão para ter surgido um movimento que agora tem até cara, né, o símbolo, o movimento, a imprensa começou a chamar e as pessoas começaram a publicar ontem na internet a ideia de que existe uma direita que não é bolsonarista, ela é eduardista. Várias pessoas dizendo, eu não sou bolsonarista, sou eduardista. E por que as pessoas têm se identificado com esse eduardismo? Na minha visão, muito em razão do que a gente conversou no programa de ontem. O Eduardo é um homem que se mantém firme em meio à adversidade, uma pessoa que não cede por conta de pressão. O caminho do Eduardo é heróico no mesmo sentido, no sentido da jornada do herói. Pensa, ele é uma pessoa que se sacrificou pelo Brasil. Eu fui a primeira pessoa que falou com o Eduardo ontem, depois do julgamento. Ele estava voando na hora do julgamento, eu liguei para ele e falei assim, cara, tá todo mundo da imprensa me enchendo o saco, você precisa fazer uma nota. Aí ele virou e falou assim, nota sobre o quê? Aí eu falei, sobre o teu julgamento. Aí ele virou e falou assim,
Fui condenado? Aí eu ri, falei assim, pô, o que você acha? Aí ele riu pra cacete e falou assim, pô, que surpresa. Eu falei, tem que fazer uma nota, tem que fazer uma nota. Aí ele falou assim, quem é o relator? Aí eu falei, é o Alexandre, pô. Aí ele falou, achei que era o Flávio Dino. Eu falei, não, é o Alexandre. Ele, pô, claro que o Alexandre me condenou. Eu falei, como é que você acha que os outros votaram? Aí ele riu. Falou assim, pô, foi unanimidade? Me diz que foi unanimidade, por favor. Eu falei, foi unanimidade. É claro que a gente sabia que isso ia acontecer, tinha achado graça, porque a gente sabia, já estava precificado. O Eduardo, quando veio para os Estados Unidos, isso é que as pessoas não entendem. Tem gente até agora, eu vi o outro dia, as pessoas são cegas, meu Deus. Quando a pessoa fica com raiva, ela fica com incapacidade de analisar objetivamente. Ah, o Eduardo se ferrou, apostou e não sei o quê. Meus filhos, eu estou dizendo há meses, o Eduardo sabia de todas as consequências, sabia de tudo isso que a gente está comentando. E tomou a decisão conscientemente, disposto disso, tenho dito isso aqui há meses, disposto de abrir mão do mandato de deputado federal, que todo mundo luta para conseguir, abriu mão de uma eleição garantida para a posição mais disputada do Brasil, que é o Senado Federal. Pelo estado mais importante do Brasil, Eduardo tinha 40% das intenções de voto para senador. Lembrando que são 2 vagas, era uma eleição garantida para o Senado Federal. Eduardo abriu mão de tudo isso, o deputado federal mais votado da história do Brasil. Tem gente que vende a mãe por uma vaga do Senado. Gente que trai amigos. Gente que vende a alma ao diabo por esse cargo. Gente que vive só de cálculo político. Mas o Eduardo abriu mão disso, de qualquer possibilidade de receita no Brasil, tá com os bens congelados, a mulher tá com bem congelado, onde ele poderia ser uma máquina de receita. Para quê? Por uma chance de lutar em desvantagem, debaixo de críticas de gente do nosso lado, porque ele sabia que esse era o chamado dele, essa era a vocação dele. Ele era a única pessoa com condições de lutar aqui nos Estados Unidos. O país precisava do Eduardo Bolsonaro. Aquela frase do John Kennedy famosa: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. O cara foi lá e falou: eu sou o único que pode fazer isso. Eu sou o único. Eu afirmo aqui e digo isso para sempre, categoricamente. Eu jamais poderia fazer qualquer coisa que a gente conseguiu fazer aqui sem que Eduardo Bolsonaro estivesse junto comigo. Eu sozinho não teria conseguido fazer. Então, quando eu falo do Eduardo, falou, eu sou essa história. Eu conversei com ele sobre a decisão de ficar ou não ficar. Enquanto o pai falava, tá maluco, vem para cá, estão me dizendo que tá tranquilo, eu conversei com não sei quem, disse que tá garantido, não sei o quê. E eu falava, não volta, não volta, seu pai cometeu esse erro e vai preso. Na época o Bolsonaro estava solto. Se você seguir o mesmo caminho, você vai seguir o mesmo caminho. Vai ter o mesmo destino. E aí você vê a pessoa, a única condição para ele voltar é que ele não fizesse mais nada com o governo americano. Que ele não continuasse lutando pela sua liberdade. Era a única condição. Assim como me ofereceram, e ofereceram em Constantino, ele sabe disso também, e ele também não aceitou, isso é bacana, que a única condição para que devolvessem as nossas redes sociais era que a gente não falasse mais do Alexandre de Moraes. E a gente não aceitou. E o Eduardo não aceitou por quê? Porque não é alguém apegado ao poder. E no final das contas, é do lado de gente assim que eu quero estar. Gente que não toma a decisão pensando só em benefício próprio, em vaidade, em inveja. Gente que está sempre disposta a ajudar alguém. O que eu vi o Eduardo fazer para ajudar as pessoas, eu não posso falar nem várias coisas, porque complicaria ele e várias pessoas. Mas eu sei o que aconteceu, e essas pessoas também sabem. E assim, são essas pessoas que eu quero estar do meu lado. Então, se eu quero fazer parte de algum movimento político, é o movimento político das pessoas que pensam dessa forma. A história de que com quem você luta na guerra importa mais do que a própria guerra, né? Então, eu acho que é por isso. Eu acho que existe um coeficiente de pessoas de bem que olham para o Eduardo e se identificam.
Claro que as pessoas ressentidas também veem a virtude e, como não conseguem compreender, interpretam sob a lente da sua própria podridão moral. E por isso elas babam de ódio. Foi o Eduardo que, de forma totalmente desapegada, deu origem à campanha do Flávio, deu um olé no STF que eles nunca mais recuperaram e serviu como um pilar para a campanha do Flávio. E, obviamente, o Alexandre não ia deixar o único homem que causou qualquer desconforto ao Alexandre na República, passar incólume. Então, o objetivo desse julgamento é vingança, ódio pessoal. O Alexandre, aliás, assim como em Constantino, tem um ódio mortal do Eduardo. No caso do Alexandre, porque ele foi o único que conseguiu causar algum tipo de dano e prejuízo a ele. Aliás, o único não, né? A outra pessoa que o Alexandre odeia, pelo mesmo motivo. E eles faz questão de citar. Tem vídeo do Alexandre no julgamento de ontem para a gente passar, antes da gente entrar no Trump? Mas também toda jurisprudência. Nós temos aqui o que demonstra todos os atos executórios de ambos os réus, que saem da mera opinião política. Então, a sustentação Mamãe, é mais forte tô na do Globo. próprio relator. Vamos voltar aquela, por favor? Isso. Tem um vídeo. Não é isso. É o vídeo em que eu não falo que ele não perde, o Paulo Figueiredo. A gente obviamente não pode filmar lá de dentro, mas acabamos de sair basicamente de reunião. Meu Deus do céu, o Alexandre está tendo que exibir os nossos vídeos na Casa Branca no julgamento no STF. Puta merda, esse eu não tinha visto ainda. Porra, é bom demais. Bom demais. Maravilhoso. Mamãe. Mãe, tô na Globo, mãe. Tô no STF, mãe. Olha, porra, na próxima eu vou levar uma plaquinha assim, Alexandre, filma nós. Puta, isso é bom demais. Porra, isso é maravilhoso, eu não tinha visto isso. Vocês botaram na pauta, eu não tinha visto isso ainda. Que espetacular! Porra! Bom demais! Não, pelo amor de Deus. Já sou um vencedor. Hoje, eu acho que vale a pena confiscar o passaporte e obrigar a ficar 100% do tempo aqui nos Estados Unidos, porque agora eu estou 24 horas por dia focado nessa missão. E a nossa missão é trazer acho que o Eduardo não trazer viu os isso, fatos, eu vou mandar trazer pra você, ele. que vai para a Avenida Paulista, né, essa foto, ou de você de Copacabana, pra gente mostrar que não é uma coisa sobre o Cara, Bolsonaro tão somente. passou a É sobre íntegra todo do o país, vídeo, nosso mais metade vídeo, do país nosso- clamando por liberdade. As decisões do Alexandre, todas traduzidas de forma juramentadas, a explicação, a jurisprudência para as medidas que são tomadas, quais foram os indivíduos que tiveram seus direitos violados, de que forma. Então é um processo. E a Casa Branca não é a casa da mãe Joana, não é? A gente não toca a campainha ali. Trampão, sanciona aí o Xandão pra gente. Então, vejam, responsabilizar, eles colocar um freio de arrumação na justiça brasileira e os documentos que levaram demonstrando que não se trata de manifestação, trata sim de todos os atos executórios, uma sequência de crimes em concurso, em crime continuado, para coagir. Porra, isso é o bom judiciário demais. brasileiro. Isso é maravilhoso. Como é que ninguém me fala um troço desse? Tem mais vídeo do Alexandre? Do tempo, que é importante, para verificar exatamente as notícias, as gravações, as ameaças, são sempre na sequência do processo da ação penal 2668, que era do núcleo crucial. A total relação entre o núcleo crucial, entre o julgamento que essa primeira turma realizaria do réu Jair Messias Bolsonaro e dos demais réus no núcleo crucial, e as ameaças feitas à justiça brasileira pelo réu Eduardo Bolsonaro. Ameaças idôneas que se concretizaram, várias delas se concretizaram em Mas deixa eu fazer uma pergunta. E agora, quando a gente conseguir botar outra magnífica no teu rabo, vai ser o quê? A próxima, você vai dizer o quê? Que também é coação de que processo? Porque não tem mais processo. É coação em relação a que processo? A próxima magnífica no teu fiofó. Tem nenhuma relação. Ah, não.
Olha, meu Deus do céu, mas o cara é um muito picareta. É igual o Lula. Amanhã a gente vai falar do Lula dizendo que não é esquerdista. O cara pega, não, é ao mesmo tempo em que aconteceu o julgamento. Eu não tenho controle sobre o tempo que você faz o julgamento. Quem tem controle é você, pô. Eu tenho controle sobre a velocidade das sanções. A desinformação levada por eles ao governo americano prejudicou todo o país. Que teve um período Desinformação ao governo americano. Bilhão, tudo que eu levei ao governo americano foi você que disse, você que de uma fez. taxação elevada. Ou seja, no intuito de beneficiar o seu próprio pai, a atividade criminosa. Ah, para com isso. Tira essa porra aí. Isso é muito ridículo. Dizer que a tarifa foi por conta da desinformação. A tarifa foi por conta das merdas que você fez. Né? O apelido dessa tarifa era Tarifa Moraes. Aliás, uma coisa interessante, né? Quando saiu o negócio da tarifa, o presidente Bolsonaro recebeu uma sugestão de nota, não vou dizer quem fez, que chamava a tarifa, era essa estratégia de comunicação, que chamava a tarifa de Tarifa Moraes. O presidente Bolsonaro ia se referir à tarifa dessa forma. E aí toda a oposição ia se referir à tarifa dessa forma. Aí entraram os hipertensos. Eu adorei esse apelido, eu criei ele ontem e eu vou usar a partir de agora. Aí entraram os hipertensos associados ao Jair Bolsonaro, que viraram e falaram assim: não, pelo amor de Deus, não cita o nome do Moraes na sua nota. Não. Tiraram o nome Tarifa Moraes da nota. Resultado, em vez a gente continuou usando o nome Tarifa Moraes e a oposição toda ficou com medinho. Inclusive, na época, o próprio presidente Bolsonaro, aconselhado por pessoas que hoje estão muito próximas da campanha do Flávio, tá? É a mesma gente hipertensa que gosta de tirar o sal de tudo, porque, no fundo, não passam de um bando de cagões. E é claro que não são essas pessoas que eu quero comigo. Eu não quero um bando de cagão comigo, porra. Não quero, não gosto de gente cagona. Porra, gente cagona. Outro dia, eu falei com o Flávio, estava tentando produzir um negócio aqui, ele falou assim, fala com fulano de tal. Aí eu entrei com contato com fulano de tal e tal, que era um especialista sobre determinado assunto. Aí eu ouvi os conselhos do cara, eu falei assim, meu irmão, que cara cagão, que gente pouco ousada. Porra, como é que uma pessoa dessa consegue fazer qualquer coisa na vida? Muita gente cagona. E as tarifas foi isso. Agora, o Moraes me chamando de réu. Ô, Alexandre, desculpa, tá errado, isso é difamação. Eu não sou réu em nenhum processo. Eu não sou réu em nenhum processo porque eu sequer fui citado. Então não desconheço qualquer processo, isso é difamação. Para eu ser considerado réu, você tem que primeiro me citar, não citou. Aí depois da minha citação, a turma, não é você que me determina réu, não. A turma tem que aceitar a denúncia contra mim e aí eu viro réu. Doutores do chat, tô certo ou tô errado? Então, chamar um acusado de réu sem que ele o seja é difamação. Olha lá, e fake news. Olha lá, hein, Alexandre? Eu me lembro de quando eu entreguei a minha defesa preventiva à Interpol, que eu entreguei, para impedir que qualquer ordem do Alexandre sequer seja executada por eles, eu me antecipei. Um dos pontos que eu apresentei foi justamente o Alexandre me xingando e me chamando de golpista antes do meu julgamento. Tem o vídeo aí do Alexandre me xingando? E quem vazou a carta aos comandantes, a carta golpista? O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, Falso. Atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, na verdade, só tem influência nas Forças Armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo. Nós, ministro Flávio, nós chegamos a viver um absurdo tão grande no Brasil, que se normalizou que numa transmissão de um programa de
televisão, Pingo nos Isa, rádio e televisão, YouTube, na transmissão. Na época não tinha Paulo Figueiredo Show para o Alexandre assistir, mas ele não perdia os pingos nos is. Se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que, e jogando parte da população contra eles, dizendo que eles deveriam ser atacados porque eles eram contrários a uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mais contundente no quê? Se nós não estávamos em guerra. Mais contundente para acabar com o Estado democrático de direito. Não há nenhuma dúvida aqui nessa sequência de fatos. Tanto que a acusação destaca exatamente isso, que Figueiredo Filho utilizou de sua posição de comunicador para pressionar e provocar. Mas sou comunicador ou não sou comunicador? É um negócio impressionante, né? Porque você vê, ele me xinga de foragido, não estou foragido, me xinga de pseudo-jornalista, depois chama de comunicador, mas pseudo-jornalista, me xinga. E quando eu levei isso à minha advogada de Interpol, que é uma das maiores especialistas de direito internacional aqui dos Estados Unidos, a Michelle Aslan, a quem eu já inclusive entrevistei aqui no Paulo Figueiredo Show, ela disse que nunca viu um juiz proferindo opinião e insultando um acusado, sequer réu, um acusado antes do julgamento. Porque isso, por si só, já era nulidade em qualquer lugar do mundo pela questão da imparcialidade que eu falei aqui hoje. E vejam, a notícia sobre os abusos, sobre esse novo abuso do Alexandre de Moraes, eu vou fazer igual a Miriam então. Entenda por que isso é bom. Entenda por que isso é bom. Porque eu já disse que, do ponto de vista do Eduardo Bolsonaro, não tem absolutamente nenhum efeito. Vejam, raciocinem comigo. Eduardo Bolsonaro só voltará ao Brasil caso Flávio seja eleito presidente, e nesta situação ele receberá um perdão e o Alexandre não vai ter muito o que fazer, vai espernear, vai tentar dizer que o perdão é nulo, etc, etc. Mas a condição necessária para que o Eduardo volte ao Brasil é o fim do regime, que o Alexandre de Moraes seja responsabilizado, que o caso dele seja perdoado e por aí vai. Então, na prática, esta condenação ou não faria nenhuma diferença. Digamos que o Flávio não seja eleito presidente. Se o Eduardo fosse inocentado nesse processo, ele voltaria ao Brasil? É claro que não. Ou eu mesmo voltaria ao Brasil, mesmo que você fosse para visitar? É claro que não. Nós não somos malucos. Só o Jair Bolsonaro foi doido de voltar ao Brasil. Nós não somos loucos de voltar ao Brasil. Então, para o Eduardo Bolsonaro, isso não mudou nada. Mas para nós, entenda como isso é bom. Por quê? Porque nós ganhamos mais munição, nós ganhamos um caso de visibilidade. Muitas vezes, para o que nós queremos, a grande dificuldade que nós temos é disputar a atenção dentre todos esses problemas que estão acontecendo no mundo na Casa Branca. É muito difícil. É muito difícil que alguém pare para prestar atenção no Brasil. O presidente Trump está assinando acordo de paz histórico com o Irã, está agora na reunião do G7 com os principais líderes mundiais. Para o pessoal poder virar e falar assim, não, porra, o que está acontecendo no Brasil? É necessário casos de repercussão internacional. E esse é um caso de repercussão internacional. Ontem, quando saiu o resultado do julgamento, é óbvio que a gente passou a informação às pessoas dentro da administração Trump. E certamente por isso, hoje, na coletiva de imprensa, o presidente Trump falou sobre isso no G7. Com a presença do Lula, inclusive. Vamos ver o que disse o presidente Trump a respeito da prisão a prisão. Ele que chamou de prisão. A condenação do Eduardo Bolsonaro. Coloca o vídeo num tamanho maior para mim, por favor, Gabriel. Para as pessoas mais velhas conseguirem ver a legenda. Me deixa pequenininho mesmo. Isso, assim tá ótimo. Assim tá perfeito. Eu gosto desse layout, inclusive. Question on Brazil. I would like to know
how was your interaction here in Evian during the G7 with the Brazilian President Lula? Did you talk about the new U.S. tariffs on Brazil? Did you talk about the U.S. designation of criminal gangs as terrorists? We did. How was it? Presta atenção. Trump está dizendo que tratou de tarifa e da designação como terrorista do PCC e do Comando Vermelho. Falaram bastante, segundo ele, sobre esse assunto. Ele diz aqui, ó. Spent a lot of time with him, actually, and Aí você fala, bom, eu passei bastante tempo com ele, eu conversei bastante com o Lula a esse respeito. E olha quem está atrás dele, é o Marco Rubio. Presta atenção. Aliás, enquanto isso, eu vou perguntar para a produção se acharam a fala do Marco Rubio a respeito. Faltou luz na casa do João Gabriel. Mas vejam aqui. Presta atenção. it's become a little rough country, right? Politically. Qual é a opinião dele? Falou assim, falei bastante. O Brasil se tornou um país difícil, hein, politicamente. Hein? Politically. It's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah. It's been nasty. I hear they arrested. Nasty, a tradução aqui está errada. Nasty, a melhor tradução é nojento, é escroto. Acho que em carioquês o que o Trump diz assim, situação tá escrota no Brasil. Nasty é asqueroso, se você for uma pessoa mais polida, se você for do Rio de Janeiro, escroto. Tá. Agora vamos aqui. Arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing. E aqui, claramente, o Trump terminou a reunião com Lula e alguém que recebeu as informações que nós já passamos chegou para ele com a informação: olha, condenaram criminalmente o Eduardo Bolsonaro. E aqui ele não sabe se é o Eduardo ou o Flávio, tá? Pelo menos a impressão que eu tenho. Eu não falei com ninguém da Casa Branca sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que ele não tá claro para ele se foi o Eduardo ou se foi o Flávio, e que foi o que estava indo bem nas pesquisas. Tô falando, na minha opinião, do Flávio, ou pode estar falando do Eduardo, que estava liderando as pesquisas para o Senado. É uma especulação aqui. Well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. Aí ele fala, o que ele está dizendo é o seguinte, presta atenção nessa parte, ele fala assim, foi alguma coisa que ele fez, que ele falou enquanto ele estava nos Estados Unidos. Então o presidente Trump sabe que houve um processo, que foi um processo político, que o Brasil é um país politicamente perigoso e que o filho do Bolsonaro, que está indo, um político respeitado, estava sendo criminalmente perseguido por algo que ele disse em território americano. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. United States, look, our Aí ele fala elections aqui, are ó, totally ninguém, rigged. We have não, eles estão muito duros no Brasil, né? Mas ninguém joga mais duro que nos Estados Unidos. Vejam que as nossas eleições, ele está falando das eleições deles, nossas aqui nos Estados Unidos, são totalmente fraudadas, né? United States, look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Please, in the back. Yes, sir. Go ahead. Thank you so much, President. Thank you. Sumu Sakamoto de Asahi. Não, mas aí o cara entra em japonês. Eu não sei porque esse troço não foi cortado. A não ser que vocês falem em japonês e ele esteja falando do Bolsonaro. Aí alguém me fala aqui, porque o meu japonês está meio enferrujado, só sei falar arigato e jiu-jitsu. Só sei falar essas duas coisas. Então, sayonara também. Olha como eu sou versado no japonês. E o que está acontecendo aqui? O que a gente disse nós falamos, eu disse ontem à imprensa que a informação chegaria à Casa Branca e chegou, está aí a confirmação. É um jogo perigoso, como o Trump disse, porque ninguém joga mais duro que os Estados Unidos. Alguém me disse, e eu ouvi essa informação de alguém do governo americano, que o Rubio tinha falado logo em seguida do Trump, mas eu não consegui achar o vídeo.
Então, talvez alguém aqui da produção, a minha produção também não conseguiu achar a fala do Lula. O que eu soube, eu pedi ao Departamento de Estado, o que eu soube é que talvez o Departamento de Estado faça um pronunciamento a respeito desse assunto em breve. Veremos se haverá um pronunciamento e a gente vai trazer no programa de amanhã. E reparem a mudança de postura do Trump em relação ao Lula. Esse foi a grande transformação, absolutamente inegável, fruto da nossa visita da última vez a Washington, com o Flávio, na reunião com o Trump. O Trump está muito mais cauteloso em relação ao Lula. Muito mais cauteloso. Ele diz, olha, o que está acontecendo aqui? Será que as tarifas... Vamos ver o resultado. Lula passou muito tempo com o Trump. Será que as designações terroristas serão retiradas? Será que o PCC e o Comando Vermelho deixarão serem designados como organizações terroristas? Me traria surpresa. Vamos descobrir o tamanho da força que o Lula está com o Trump. Eles estiveram juntos. Será que teremos novidades em relação à tarifa? O Lula reagiu à fala do Trump, dizendo o seguinte, bota o vídeo aí para mim, Gabriel. Eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas é um problema deles, não é um problema meu. Então a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. Só isso. Eu acho que... Me deixa roubar em eu acho que paz. ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro... É outra fala, essa é outra fala. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. Tem o Joesley também, né, Lula? O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como o Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 Cláudio Magro é bolsonarista? milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que ele poderia entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado, entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Não tem país no mundo. E os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil. De eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Os Estados Unidos poderiam aprender com a eleição do Brasil, com o Brasil sobre eleições mais limpas e mais leves e menos conturbadas. Mais de 2.500 pessoas presas depois da eleição. Jornalistas censurados, centenas de exilados. Rede social derrubada, X saindo do país. Bom, o que o Lula está dizendo? Que o Trump precisa botar mais gente na prisão, não é isso? Quando elas questionam o sistema eleitoral? Ora, o Lula, falando assim, nem parece que 43% dos brasileiros desconfiam das maquininhas. 43%. A gente quer dar aula para os Estados Unidos, o sistema americano é uma vergonha. Mas a gente quer dar aula? E, claro, a repercussão internacional foi em diversos veículos. O Mário Noffa falou isso, falou sobre isso. Vários veículos estão falando sobre isso. Hoje o Matt Gaetz está pedindo para participar do programa dele. Eu acho que talvez vai participar o Eduardo em vez de mim, não tem problema, é a mesma coisa. Mas várias autoridades, inclusive o Matt Schlapp e o CPAC, também falaram a respeito. O Matt Schlapp escreveu assim:
Estamos indignados, mas não desanimados com a notícia vergonhosa da condenação de Bolsonaro, SP Eduardo Bolsonaro, por acusações falsas que representam mais uma lawfare da esquerda. Orem pela família Bolsonaro e levantem-se contra a tirania onde quer que a encontrem. Fiquem atentos. O perfil do CPAC fez uma declaração muito mais longa, que o João Gabriel esqueceu de botar no meu roteiro inteiro. Então, está pela metade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque não está traduzida para mim. Está assim. Já o perfil do CPAC, 2 pontos, vazio. Deve ter entrado no roteiro depois de eu ter baixado o roteiro. Baixei o roteiro no meio da nossa contagem. Eu não vou entrar nesse detalhe porque a gente tem muita coisa para falar, mas o CPAC também fez uma declaração longa, está no meu perfil do X. Né? O ponto nessa história é o seguinte, vamos voltar aos nossos pontos centrais. Você pode estar se perguntando assim, por que o Alexandre continua fazendo o que ele faz? Você tem 2 razões. Né? Primeiro, que o Alexandre tem tanta raiva da gente que ele não consegue se controlar. Você pode chamar isso, inclusive, de uma forma de possessão demoníaca. Né? Quando a pessoa se torna controlada pelo seu ódio, isso é um tipo de possessão demoníaca. A própria Bíblia fala isso do rei Saul, por exemplo. Né? E das vezes que ele atentou contra a vida do Davi, ele atentou porque estava possuído por um demônio. Curiosamente, hoje eu estava tendo uma reunião, uma conversa com uma pessoa da Angel Studios que fez o The Chosen e tal, e eles são muito cristãos. The Chosen, Sound of Freedom, etc. Eu estava numa reunião com eles e o cara falou assim, poxa, aquele juiz de vocês parece que é endemoniado, né? Eu falei, caramba, que coincidência você está falando isso, porque eu escrevi exatamente isso para o meu roteiro de hoje. Aí citei esse caso, né? Porque a Angel Studios também fez o espetacular desenho do rei Davi. Ele falou assim, é verdade, parece mesmo. Vejam a fama, né, do Alexandre de Moraes. Então, existe um aspecto demoníaco nessa história. Mas, além disso, o Alexandre tem certeza de que no Xandaquistão ele faz o que ele quiser. Ele pode ser vítima, julgador, não vai acontecer nada com ele. Porque internamente nada aconteceu com ele. Mas eu vou repetir o que eu falei ontem. Alexandre, pode vir para cima da gente. Faz o pior que você puder contra a gente. Porque a gente vai fazer o pior que a gente puder contra você. Até agora, eu diria que o jogo está mais ou menos empatado. O que, considerando a diferença entre, já que estamos falando de Saul, né, a diferença entre o Davi e o Golias é grande. Mas eu tenho fé que a gente vai ganhar esse jogo. Eu tenho fé que os Davis aqui vão derrubar o Golias. Inclusive, para desespero, fico com a curiosidade, segunda-feira eu embarco mais uma vez com o Eduardo para Washington. E a gente não vai parar, né? Essas ações têm rendido, é muita dor de cabeça para o Alexandre, a gente não vai parar. Inclusive, vamos falar sobre mais uma dessas ações contra ele, aqui, direto da Flórida. Pediu rapidamente a vocês também, que puderem, para clicarem no like. Muito importante. A gente ainda está com um número muito baixo de likes em relação à visualização e isso faz toda a diferença. Se no dia que condenam Eduardo Bolsonaro e Trump, a gente não merece, será que nós vamos merecer, né? Bom, em uma das múltiplas violações de devido processo legal e jurisdição, que tornaram práticas comuns do Alexandre de Moraes, ele abriu um outro flanco, que foi o flanco da infração de direitos de empresas americanas. E ele fez isso dando ordens ilegais, por exemplo, para a Rumble, que é uma plataforma de vídeos muito parecidas, é o maior concorrente no mundo do YouTube, e afetaram, essas ordens ilegais do Alexandre, afetaram até mesmo a empresa de mídia social do presidente Trump, que é a Truth Social, ou Trump Media, porque ela roda os seus vídeos justamente nos servidores da Rumble. O Alexandre deu ordem contra pessoas nos Estados Unidos que deveriam ser cumpridas por empresas americanas em território americanos que eram completamente ilegais debaixo da lei americana.
aliás, ilegais, tanto debaixo da lei americana quanto debaixo da lei brasileira. Mas, nesse caso, ao contrário do X, que quando recebeu essas ordens e as contestou, foi suspenso no Brasil e acabou arregando para o Alexandre por pressão dos investidores, o Rumble se manteve firme, comprou a briga e processou o Alexandre em uma corte federal no estado da Flórida. Se você não se lembra muito bem do caso, eu resumo rapidinho. O Alexandre ordenou que o Rumble cumprisse decisões do STF, indicando representante legal no Brasil e bloqueando ou removendo contas ligadas a pessoas como Alan dos Santos por conteúdos antidemocráticos. O Rumble, corretamente, entendeu que a ordem era uma tentativa de obrigar uma empresa americana a censurar um discurso político de um indivíduo que se encontra debaixo da proteção das leis e da Constituição dos Estados Unidos e, mesmo sob ameaça de bloqueio, multa e consequência, se negou a multa, até consequências contra seus executivos que foram acusados de crime, o Rumble se recusou a cumprir. Né? E uma vez que o Rumble não se submeteu à decisão ilegal, o Alexandre simplesmente determinou a suspensão deles no Brasil inteiro. Em razão disso, a Rumble e a Trump Media processaram o Alexandre de Moraes, afirmando que houve censura, violação de soberania americana e um conflito com a primeira emenda nos Estados Unidos, que protege, dentre outras coisas, a liberdade de expressão. Os Estados Unidos seguiram um trâmite legal para a citação, ao contrário do Alexandre, seguiram um trâmite legal para a citação e a Justiça americana enviou uma carta rogatória ao STJ nos termos do acordo bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos. O juiz americano não é igual ao pseudo-juiz brasileiro. Mas os pseudo-juízes do STJ blindaram o Alexandre e negaram a carta rogatória, dizendo que a lei brasileira impedia a citação de ministro do STF para responder a processo na Justiça americana. Depois disso, os advogados da Trump Media e do Rumble peticionaram no processo dizendo o seguinte: os autores passaram quase 6 meses tentando realizar a citação formal por meio da Convenção de Haia sobre citação e notificação de atos judiciais, e esses esforços foram frustrados não por qualquer falha de conformidade por parte dos autores, mas porque o processo de citação no Brasil tornou-se politizado e, na prática, indisponível. Em vez de executar a citação como um ato meramente administrativo, as autoridades brasileiras adicionaram camadas extras de revisão e solicitaram manifestações do Ministério Público, incluindo o sigilo dos próprios procedimentos de citação e recomendações sigilosas, defendendo que a citação fosse bloqueada em nome da soberania nacional. Como resultado, não existe perspectiva razoável de que a citação seja concluída pelos meios convencionais dentro de um prazo minimamente útil. Diante disso, os advogados, então, do Rumble e do Trump Media pediram que o Alexandre de Moraes fosse citado por meios alternativos e a justiça americana autorizou que a citação fosse feita por e-mail. O Alexandre até achou que o STJ ia ajudar ele a se safar com a citação, mas não deu certo. E na segunda-feira, e a citação ocorreu, e nesta segunda-feira dessa semana, finalmente o prazo para que o Alexandre apresentasse uma resposta no processo se encerrou. Ele não compareceu, não pediu prorrogação de prazo e agora pode ser julgado à revelia, algo que ele tanto gosta de fazer com os outros, algo que ele tenta fazer com o Talhaferro na Itália, que ele fez com o Eduardo Bolsonaro, que ele tenta fazer comigo. Dessa vez, parece que hoje o dia é da caça e não do caçador. Mas, diferente do processo dos Supremos, aqui, pelo menos nos Estados Unidos, o devido processo legal, aquilo que eu estava falando no início do programa, é seguido à risca. A preocupação a respeito disso é tão grande que ontem a Advocacia Geral da União solicitou na Justiça Americana a suspensão da ação contra ele. O argumento é que todas as ações do Alexandre foram tomadas no exercício da função de ministro do STF e que, por isso, não poderiam ser analisadas por um tribunal americano. Mas quando você mexe com americanos nos Estados Unidos, esse argumento não vai colar. Vale lembrar também que a invasão de jurisdição praticada pelo Alexandre e essas ações contra as empresas de mídias sociais são citadas explicitamente como fundamento para a imposição de tarifas contra o Brasil, tanto pela declaração da IPA emergencial no ano passado, que foi suspendida por ordem da Suprema Corte, mas permaneceu em vigor, quanto pela seção 301, a famigerada seção 301. Justamente porque censuraram não somente empresas e pessoas no Brasil, mas também empresas e pessoas em território americano. Então, não deixa de ser curioso, a gente vê o que a gente viu no bloco anterior, o Alexandre querendo atribuir a mim e ao Eduardo as tarifas, enquanto os Estados Unidos citam os casos dele
para falar sobre as tarifas, tanto as decretadas pela IPA no ano passado, quanto pela seção 301 propostas neste mês. Quem diria, né, Alexandre? Quem diria que violar direitos de americanos daria problema? E não, nós achamos que a tarifa é o pior dos remédios. E boa parte da nossa atuação, e foi assim com o caso da Magnitsky, é para impedir que governos americanos usem esse mecanismo, porque eles acham que estão punindo o Alexandre e acabam punindo o povo brasileiro e punindo eleitoralmente, em certa medida, o próprio Eduardo Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro, perdão. E até o Eduardo, se o Eduardo fosse candidato. Agora, o Alexandre faz a cagada, e aí Eduardo e eu temos que lutar para que as tarifas não sejam impostas, junto com o Flávio. O resumo da ópera é o seguinte: o Alexandre pode fazer o que ele quiser. Ele pode condenar o Eduardo, pode ficar tentando me citar por meio legal, pode me xinga muito no plenário do STF. Pode fazer tudo isso. O que ele não vai conseguir é escapar da justiça americana. Porque é o que eu disse ontem. Quando o Alexandre sai do campinho dele no Xandaquistão, ele não toma nem de 7-1, ele toma de 7-0. E é por isso que ele odeia tanto o Alexandre, ou odeia tanto o Eduardo. É por isso que ele me odeia. Porque ele sabe que cada oportunidade que nós tivermos de infernizar a vida dele, nós vamos continuar infernizando. Eu voltarei a esse assunto do processo na Flórida em breve, mas eu ainda quero falar hoje sobre o STF. O pau está atorando no STF também. A gente já falou isso semana passada, sobre a fragilidade do estado das prisões preventivas no caso Master, mas ontem nós tivemos atualizações importantes, né? E até muita testosterona do André Mendonça. Vamos falar sobre isso depois desse rápido break. Mas antes de eu fazer o break, eu quero fazer uma pergunta para você. Honesto, quero que você perca um segundo e veja o seguinte: você está inscrito no canal? Veja se você está inscrito no canal. Por quê? Volto a dizer, nós fazemos o programa e muitas vezes um quinto das pessoas não estão inscritas no canal. Então você assiste o programa, você acha que está inscrito, mas não está. Aí tem as pessoas que dizem que o YouTube as desinscreveu, tem gente que nunca percebeu que não estava inscrita, tem gente que está vendo pelo X, tem gente que foi enviado para ele o link, mas ele não está inscrito. Então veja esse momento para se inscrever e também minuto, bota aquele break curtinho, Gabriel. Não existe conteúdo gratuito. Isso é ilusão confortável. Sempre alguém está pagando. A única pergunta é quem paga e o que exige em troca. Na Globo News, quem paga são os grandes contratos, verba pública, empresas com agenda própria. Aqui é diferente. Aqui é o público que escolhe quem continua falando. Se você não financia o jornalismo independente, o sistema financia por você. A assinatura de apoiador custa menos do que um lanche no McDonald's por mês e dá acesso a conteúdo exclusivo. O QR Code está na tela e o link está na descrição. Muito bom. Ontem, meus queridos amigos, a gente viu algo que nós vimos esperando há muito tempo no Supremo, que é alguma reação contra essa quadrilha comandada por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. No programa da semana passada, eu dediquei um tempo considerável a falar sobre a corrida contra o tempo que o André Mendonça estava enfrentando, tendo em vista toda a movimentação para fragilizar a prisão preventiva do Daniel Vocaro e impedir que ele fizesse uma colaboração, impedir que as investigações avançassem e que ele entregasse o Alexandre, talvez o Gilmar Mendes e outras figuras importantes. E ontem nós tivemos um evento muito interessante nesse desenrolar do caso Master. Recapitulando, nós sabemos que além da prisão do Vocaro na Operação Compliance Zero, também foram presos o primo dele, o Felipe Cansado, com C cedilha, e o pai, Henrique Vocaro, por suspeita de ocultação de patrimônio, ameaça, coação de verdade e outros crimes. Obviamente, coação que está dizendo aqui é coação com sicário querendo matar jornalista e espancar jornalista, sei lá o quê. É coação de verdade, não é vir falar com o Donald Trump. Tá? Obviamente, como dito, essas são prisões
nós dissemos no programa, preventivas. Então, por natureza, elas possuem, ou deveriam possuir, um prazo. Né? Senão, a prisão, não um prazo propriamente dito, mas um limite de tempo. Senão, a prisão preventiva acaba tendo o caráter de uma prisão definitiva, e isso é ilegal. Eventualmente, essas prisões seriam reavaliadas, e é aqui que morava o perigo. Isso porque, vocês sabem, havia uma grande pressão por parte do Alexandre e do Gilmar em cima do Vorcaro para que ele ficasse de bico calado. Falamos sobre isso no programa da semana passada de forma exclusiva, porque a promessa deles era de que ele estaria sendo protegido por Gilmar e Alexandre, segundo as minhas fontes. Se ele segurasse as pontas, eles iam garantir que ele não continuaria preso. Nesse sentido, no dia de ontem, nós tivemos uma reunião da segunda turma do STF que discutiu exatamente esse tópico. Mais precisamente, a manutenção ou não da prisão do pai e do primo do Daniel Vorcaro. A maioria dessa turma era, como eu disse no programa da semana passada, incerta. E ninguém sabia se venceria o lado que quer mantê-los presos, comandado, digamos assim, pelo André Mendonça, e o lado do Gilmar Mendes, que queria que eles fossem soltos. Segunda turma do Supremo é composta pelo Gilmar Mendes, pelo Dias Toffoli, que na maioria dos casos está impedido, pelo Fux, pelo Nunes Marques e pelo André Mendonça. Ou deveria estar impedido, né? Mas no Brasil não existe mais impedimento. E por esse quadro, você já entende como qualquer mudança de voto poderia impactar o resultado final. Como Toffoli, no caso, de fato, se declarou impedido em julgar casos relacionados ao Master, a composição passou a ser mais favorável, mas ela dependeria ainda do Nunes Marques e do Fux. E dali sairia a mensagem que o Vorcaro iria ouvir. Seus familiares podiam ser poupados pelo lobby do Gilmar e Alexandre, ou continuar presos por decisão do André Mendonça. Esse era então o embate. Gilmar Mendes versus André Mendonça. Alexandre de Moraes versus Fux. A estratégia do Gilmar, então, o que passou a ser? Passou a ser descredibilizar as prisões decretadas pelo André Mendonça e passar a questionar a legalidade e a constitucionalidade dele. Mas ele deu azar, porque ontem o André Mendonça estava macho. Coloca o vídeo aí do André Mendonça, cara. A criminalidade organizada, agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não. Primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação virá a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá. Resolveu bater boca, e eu acho maneiro que é um... Procurem a expressão no Google, passive aggressive. Eu nunca vi isso em português, mas... Nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa jaez. Não na minha relatoria. Porrada no Alexandre. Tá dizendo o seguinte, na minha relatoria, eu não vou me meter em qual é o conteúdo da delação. A gente viu isso em outros casos. Aí tá falando assim, tipo lá, né, com teu amigo Alexandre de Moraes, no inquérito do golpe. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Ao contrário do Gonê e do Alexandre de Moraes. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. A defesa até apresentou a primeira proposta de delação. Eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva
Parece que certos setores atuam para criar um vício. Ó, prestou atenção? Parece que. Olha, não, maximizar a cara do André Mendonça, olhando pro Gilmar Mendes. Puta, isso é maneiro pra caralho. Bota aí. Olha a cara do André Mendonça olhando pro Gilmar Mendes. Parece que certos setores atuam. Porra, olha a cara, meu irmão. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Ó, um sistema articulado para ele. Tá falando do Gilmar, na cara do Gilmar. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. 7 milicianos. Estou com as filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio. Me ameaçaram de morte. É disso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. Não é o caso que nós estamos julgando. Não, não é Lava Jato. Esse é o caso que nós estamos julgando. Esse é o caso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando dois. Esse não é Lava Jato. Esse é o que nós estamos julgando. Porque depois eu vou chegar no Henrique. Viu? Nós vamos chegar. Calma que meu voto é longo também. Esse é o caso. Essa é a turma operando. Porra. Maneiro demais. Maneiro demais. Eu gostei, eu gostei. Não sei se vocês viram o que eu vi. Mendonça falando na cara do suposto salvador do Vocaro. Lembra na semana passada a gente falando, André Sadi, o Vocaro está esperando um socorro. Na cara do socorro do Vocaro, o Gilmar Mendes, que ele estava atento às tentativas de criação de vício, que é atento a gente que quer soltar o Vocaro. André Mendonça está dizendo que sabe que tem gente no Supremo Tribunal Federal, em outros lugares, cujo único intuito parece ser criar um vício no processo que lá na frente venha justificar o quê? A sua anulação, que é exatamente o que o Gilmar Mendes fez com a Lava Jato, onde um monte de corrupto saiu podre porque os procuradores e juízes cometeram, de fato, uma série de irregularidades que deram origem a vícios no processo e justificaram a sua anulação. E o André Mendonça fala, não, eu vou fazer tudo certinho. A estratégia do Gilmar e do Alexandre para salvar o Vocaro é muito parecida. Mas o André Mendonça não está deixando passar, não. Ele está vendo a tentativa de descredibilizá-lo, de descredibilizar os agentes que estão atuando com ele, tentativa de criar um vício para livrar o Vocaro, a falsa preocupação com a constitucionalidade e a legalidade. Deu uma alfinetada dizendo que tem gente que decreta prisão para conseguir delação, né? Claro que está falando do Mauro Cid, que ameaçou, cujo Moraes ameaçou o Cid no meio do depoimento dele, vocês não lembram? Ameaçou prender a família do cara, caso a delação dele não fosse do jeito que o Alexandre queria. Claro que ele está falando do Alexandre. Aliás, falando em delação, vejam só o que o Mendonça denunciou, que chegou até ele. Bota aí. A defesa até apresentou a primeira proposta de delação. Eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva, parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Não, isso já tinha passado. Ou seja, os caras estão cavando falta atrás de... Pode tirar. Isso já tinha passado. Isso é muito, 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 muito sinistro. E é impressionante que o André Mendonça esteja comprando a briga. Eu digo o seguinte, o que é muito interessante, e tem que dar os parabéns ao André Mendonça aqui pela firmeza. Vagabundo a gente tem que tratar assim, olhando no olho e encarando, igual você fez. Mostrando que não vai ter essa conversa aqui, não. Gilmar não é mais forte que você, não, André. E eu tô falando aqui que ontem foi agitado porque isso não foi tudo. Segundo o André Mendonça, parece que tem muita coisa para vir por aí. Bota um vídeo do André Mendonça aí, por favor, falando sobre uma nova descoberta, que a irmã do sicário teria documentos que poderiam comprometer a família do Vocaro e dando um aviso para o Supremo e para a população. Veja esse trecho aqui. Ela não conseguiu ainda acessar os dados
do sicário. Mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens. E ela diz que esse material acaba com a família inteira. Que é isso? Em relação à prima, ela falou demais. E destruir de vez uma menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir a menina. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá. Que deixou a irmã do sicário passando mal. Parece que certos setores atuam para criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. A turma referenda a decisão do ministro André Mendonça, vencido parcialmente o ministro presidente Gilmar Mendes. Se fudeu. Porra, bom demais. Esse finalzinho eu não tinha visto, não. É isso que a gente aguarda. A gente aguarda isso, André. Que a gente está falando que venha mais coisa. A gente quer que esses dados sejam públicos. A sociedade, o povo tem o direito de saber. Por quê? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui lembrem-se, nós falamos na semana passada, Vorcaro estava calado na expectativa de que viria um socorro. O socorro foi esse que você viu aí. Se arrebentou. Um balde de água fria naquele socorro. Gilmar Mendes admitindo que foi voto vencido. O socorro que ele e o Alexandre prometeram não chegou. E os familiares do Vorcaro vão continuar na prisão. Por maioria, 3-1, os ministros decidiram manter a prisão, tanto do primo quanto do pai do Vorcaro. Apenas o ministro Gilmar Mendes votou contra. Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam Mendonça. Mas mais interessante do que o próprio julgamento foi a mudança das posições de alguns ministros. E, para isso, eu quero ver um vídeo da André Sadi comentando esse assunto, não eu. Bota aí, André Sadi. Vamos ouvir a voz do sistema. Sadi traz pra gente uma análise dessa sessão de ontem no STF, também fala um pouquinho do que vem pela frente nesse caso Master. Andréia, bom dia pra você. Tudo bom, Ana? Bom dia a todos. Vimos ali o ministro André Mendonça mandando alguns recados, inclusive de que a investigação ainda tem muita coisa pela frente. Muito, Ana, exatamente isso. A gente viu ontem, muito mais do que uma decisão do Supremo, da segunda turma, sobre medidas cautelares. Foi uma sessão que expôs a tensão no Supremo, uma tensão que estava nos bastidores e agora veio à superfície. Ficou bem claro, a gente acabou de ver aí o ministro André Mendonça, durante o julgamento, passando vários recados, dando ali a linha, riscando o chão com esses recados que ele queria dar. Queria contar quais são esses recados na minha apuração. Primeiro, que a investigação vai continuar. Está bem claro, está bem comprovado, tem muito documento, a gente tem falado muito aqui no Bom Dia Brasil, dessa busca e apreensão, que conseguiu, de fato, coletar muita informação, muito material. Então, esse é o primeiro recado, a investigação vai continuar. O segundo recado, né, que o ministro Mendonça deixou claro aí nas entrelinhas, que ele avalia, assim, que tem uma articulação do sistema para tentar atrapalhar as investigações do Banco Master, para tentar esvaziar, enfraquecer essas investigações. E 3, pela primeira vez a gente viu essas cartas todas na mesa do Supremo, então ele deixando claro ali também que quando tiver sessão presencial, que pode ter sessão virtual no Supremo, ontem foi presencial, como a gente viu agora há pouco na reportagem, o tom vai subir. Então, para deixar muito claro quem é quem nessa fila do pão ali, nos bastidores, que estava nos bastidores do Supremo e agora vindo à superfície. Tem uma guerra nos bastidores a respeito dessas investigações que a gente está acompanhando e está trazendo aqui no Bom Dia Brasil. E nesse quem é quem, o voto do ministro Nunes Marques ontem mais uma vez foi decisivo. Exatamente, Ana, perfeito. O ministro Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, é tido como fiel da balança. Na primeira vez, a gente trouxe aqui também, eles tentaram uma articulação, o Centrão tentou muito pegar, cooptar o voto do ministro Cássio Nunes Marques naquela decisão dessa segunda turma também sobre a manutenção ou não da prisão do Daniel Vorcaro. Ali, aos 45 do segundo tempo, o Cássio Nunes Marques, segundo a minha apuração, decidiu então votar com o André Mendonça e eles mantiveram de forma unânime a prisão do Daniel Vorcaro. A segunda tentativa, com muita pressão para cima do Cássio Nunes Marques, foi agora, nessa do Henrique Vorcaro, também a gente vem trazendo aqui no Bom Dia Muita Brasil. pressão. Só que a gente está vendo muitas evidências, muitas provas, também segundo fontes com quem eu conversei, e aí ele decidiu então votar com o ministro André Mendonça, garantindo então a manutenção da prisão do Henrique Vorcaro. Vamos aguardar os próximos desdobramentos. Andréia, obrigada, viu? E aqui a gente tem algumas camadas, porque primeiro, os recados que foram percebidos por nós e até pela Globo, são os mesmos recados, do André Mendonça, mostram que ele não está para brincadeira. Ele vai continuar com a investigação, não vai deitar para quem está tentando descredibilizar o trabalho, está vendo que tem um sistema contra ele, tentando salvar o Vorcaro. E não só isso, não só ele não vai deixar isso acontecer, como tem muita coisa para aparecer nesse caso.
E como bem disse André Sadi, o Cássio Nunes se tornou o fiel da balança. Ele tem sofrido muita pressão, né? E claro que eu não posso deixar de falar do caso do fato de que o Fux está sendo... Repare, o fiel da balança não é o Fux. O fiel da balança é o Cássio. O Fux está sendo muito mais porreta do que o Cássio Nunes. No mês passado, o Fux já tinha antecipado o voto dele para manter as prisões. Isso é importante porque se o Fux não tivesse votando com o André Mendonça, aí o voto do Nunes Marques nem seria mais tão importante, porque a matéria ia terminar pelo menos empatada e os investigados iam ser beneficiados com a decisão mais favorável, no caso, o relaxamento da prisão. E vejam como ações têm consequências que muitas vezes a gente não imagina. Lembra? Foi justamente a mudança de consciência do Fux, depois das sanções que expuseram ao máximo as violações de direitos humanos do Brasil e as ilegalidades. Graças às sanções Magnitsky, foi gerado um caos na primeira turma do Supremo, depois do voto do Fux destruindo os argumentos do Alexandre de Moraes, o clima na primeira turma ficou insustentável e o Fux mudou-se para a segunda turma do STF, onde ontem ele ajudou a manter a prisão dos parentes do Vorcaro. Então, reparem como as coisas têm consequências onde a gente não imagina, né? Muitas das vezes, ações têm consequências, boas ações têm boas consequências que vão muitas vezes além do esperado. Com tudo isso que ocorreu ontem, uma vez que o socorro não virá, já se fala sobre uma possível terceira delação do Vorcaro. Nós antecipamos aqui que essa história seria cheia de idas e vindas. Nós antecipamos que o Vorcaro estava recebendo recados do Gilmar e do Alexandre. Hoje o ministro André Mendonça confirmou e hoje veio a notícia, também confirmando o que a gente vem dizendo aqui no programa, que essa história terá idas e vindas, porque num certo grau lembra a delação do Marcelo Odebrecht, que também teve idas e vindas até falar do Lula e eventualmente cedeu. O Vorcaro até tentou usar a delação como instrumento de sobrevivência, mas o ministro André Mendonça foi muito bem e não se deixou levar. Ele fala, inclusive, num dado momento, que vejam que absurdo, que o advogado do Vorcaro, que na época era o Juca, que foi advogado do Braga Neto, aquele que ficou puxando o saco do Alexandre no dia da sustentação oral para defender o Braga Neto, e que no final acabou com o Braga Neto condenado a 25 anos na prisão e está esquecido lá, não sem ter pago algo como 5 milhões de reais para esses advogados vagabundos. Esse tipo de coisa, esse advogado chegou a propor ao André Mendonça uma tal de uma delação seletiva e recebeu um passa-fora muito bem dado. Acabou demitido do caso. Eu não sei como é que alguém ainda contrata esse Juca. Não tenho ideia. Não consigo imaginar a razão. O cara não ganha nada. Bom, que venha o iCloud. Agora o cara está tentando contratar o advogado do Cid. Porra, meu Deus, Vorcaro. A prisão está te deixando maluco, né? É Juca, depois o advogado do Cid. Nossa Senhora, procura alguém decente, meu filho. Que venha o iCloud do Sicário e que a gente descubra cada vez mais sobre o caso do Master. Eu tenho certeza que amanhã teremos muitas novidades interessantes. Eu estarei de volta aqui às 3 horas da tarde. O Paulo Figueiredo Show só é possível